Muito bom. Então, agora eu vou compartilhar com vocês, né, a tela e tentar falar um pouco de algumas questões do romantismo. Deixa eu voltar aqui que ele... Peraí, ele está indo para frente, mas é para ir para trás. Muito bem. Então, o contexto histórico, isso é muito importante. Então, nós temos a Revolução, os valores da Revolução Francesa, né? Deixa eu puxar a imagem para cá. Os valores da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles vão... todo o período do romantismo ele vai ser muito focado nesses ideais que ainda estão muito vigentes no mundo, né? E a primeira Revolução Industrial, que traz o quê? Traz profundas transformações no mundo, né? Principalmente no modo de trabalho, né? No modo que passou a ser industrializado, passou a ter indústrias, né? Que fazem o que antigamente os artesãos faziam e fazem de maneira muito mais rápida. A invasão de Portugal pelas tropas francesas, que ocasiona o quê? Ocasiona a vinda da família real para o Brasil. Por que isso é importante? Porque com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, nós temos uma série de mudanças que ocorrem no Brasil, principalmente na área de literatura. Então, nós temos a criação de escolas, nós temos a criação de bibliotecas, nós temos a melhoria da infraestrutura, nós temos a criação da imprensa que não existia aqui no Brasil. Com isso, passam a ser liberados, passam a ser escritos muitos jornais, inclusive os folhetins, né? Para quem lembra da prosa, a nossa prosa, a prosa no Brasil, né, começou com novelas, digamos assim, né? Com romances que eram publicados em capítulos nos folhetins, né? Então, os folhetins eram encartes de jornal e cada dia, ou às vezes é uma vez por semana, às vezes, dependendo, às vezes era uma vez por dia, dependendo do jornal, saía um capítulo da história, né? E as pessoas iam acompanhando nos folhetins. Somente depois é que foram criados livros especificamente com essas obras que saíam capítulo a capítulo. É muito semelhante às nossas novelas hoje, ou até mesmo às séries, né? Quem gosta de assistir série. As séries são assim, cada semana nós temos um capítulo. Então, praticamente foi esse tipo de publicação em folhetins que deu origem às nossas novelas e hoje mais as nossas séries. As pessoas gostam muito de séries. Eu também gosto, vou confessar, né? Principalmente depois de um tempo que a gente pode ver vários capítulos ao mesmo tempo. Muito bom. E o processo de independência do Brasil também, porque nós vimos que no arcadismo o Brasil estava muito ligado, né, à literatura também, a esse processo de independência. Então, isso também vai contribuir com a nossa literatura, ok? Então, tudo isso aí, ok? Muito bem. Características do romantismo, então, destaque de valorização das emoções. Emoção é muito importante, né, para o romantismo, né? Ela está acima da razão. Liberdade de criação, exploração do sentimento amoroso, porque mais do que as emoções, o amor é importante, né? Tem alguns temas religiosos, individualismo e egocentrismo, ou seja, o que eu sinto é importante. Não importa o que você sente, somente o que eu sinto. Para o romantismo, isso é importante. Nacionalismo, né, e a história, especificamente do Brasil, e uma linguagem mais acessível, diferente do arcadismo, ou até mesmo dos outros períodos literários que trabalhavam uma linguagem mais rebuscada. Então, o romantismo, nós temos as principais questões, é a idealização e o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo, né? É aquela concepção de que dualista do mundo, mas isso aqui é específico não só para os heróis, mas também para os anti-heróis, digamos assim. Então, nós temos aqui essa visão dualista. Nós temos o bem, extremamente bom, digamos assim, e o mal, que é extremamente mal. E eles são dois opostos, né? Então, são modelos idealizados. O modelo da beleza, o modelo da bondade, o modelo da virtude. Essa é a idealização. Então, esse é um lado do romantismo. E, por outro lado, nós temos o bandido, digamos assim, né? O vilão da história, que são verdadeiras encarnações do mal. Eles são totalmente opostos. Isso aí é o maniqueísmo. Então, ou os personagens eram totalmente bons, ou eles eram totalmente maus. Ok? A gente tem muito isso, principalmente nos nossos romances, né? A gente tem que dar uma colher de chá também para o romantismo. Quem gosta muito de ler os romances, né, hoje em dia, a gente vê que
esses romances do período do romantismo, eles estão começando, eles estão engatinhando, porque foi nessa época que aqui no Brasil nós começamos a ter os primeiros romances. Então, é importante a gente pensar que é o berço, digamos assim, né? Então, a literatura estava começando a se envolver nesse lado de prosa, tá ok? Então, olha só, o amor como tema central, ele é o mais poderoso dos sentimentos, mas ele pode levar para a felicidade suprema ou para o abismo, né? Aí nós temos aqui, já falou, né? Os folhetins já falei também. E características principais aqui, né? A liberdade formal, ou seja, na forma, até mesmo nos poemas, né? O nacionalismo, indianismo e regionalismo. Os personagens são lineares, eles são muito previsíveis, então a gente sabe exatamente o que eles vão fazer, porque eles são extremamente bons ou extremamente maus. Sentimentalismo, que já foi falado, subjetivismo, eu sou importante, né? O meu sentimento, individualismo também, um pouco de religiosidade, e idealização de tudo, da mulher, do herói, do tempo, do espaço, fuga da realidade, né? E essa fuga ela pode se dar no espaço, né? Pode se dar pelo tempo, indo para um passado histórico, pelo espaço, indo para ambientes idealizados, e até mesmo uma fuga suprema que é a morte como fim. Isso se dá muito na segunda geração romântica, né? Que é a geração mal do século, que os personagens são extremamente, os poetas são extremamente pessimistas e muitos idealizam também a morte como o fim dos seus problemas, né? Pessimismo também, aí já falou da busca da morte. E o romantismo foi a primeira escola literária que procurou desenvolver uma literatura brasileira mesmo, porque o Brasil estava começando enquanto nação, então ele precisava se reafirmar. Então, tudo que era brasileiro mesmo, foi criado no Brasil, era muito importante, porque eles queriam se reafirmar como nação e muitas vezes rechaçavam tudo que vinha de fora, tudo que vinha de Portugal. Por isso, é um nacionalismo extremo, né? O marco poético, então, o marco do romantismo é Suspiros Poéticos e Saudades, Gonçalves de Magalhães. Então, como eu falei, né, nós temos uma literatura anticolonialista e antilusitana. Essas são as características principais. E nós temos as gerações românticas, a primeira geração, que é a geração nacionalista ou indianista, que traz a questão do nacionalismo e a questão do indianismo, e também religiosidade, inclusive as religiões indígenas. Essa é bem no comecinho do romantismo. Então, pouco depois da independência do Brasil, por isso eles queriam construir uma nação, a identidade da nação, né? Nós temos dois Gonçalves, hein? O Dias, que implantou e solidificou a poesia romântica, e o de Magalhães, que introduziu o romantismo com Suspiros Poéticos e Saudades. Mas o mais importante foi o Dias, Gonçalves Dias, que inclusive é o autor do Ijuca Pirama, Canção do Exílio, que eu falei há pouco, Minha Terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e o Ijuca Pirama, que é do livro que vocês precisam ler, ok? Aqui está a Canção do Exílio, eu não vou nem ler por causa do período, do nosso tempo, mas depois vocês leem. A segunda geração, que é a geração ultra-romântica, né? Deixa eu ver no celular, só para verificar a hora, só para ficar de olho na hora, por causa do nosso tempo, né? A geração ultrarromântica, né, que é a geração mal do século, que tem excessos de sentimentalismo, de subjetivismo, né? É bastante irracional. Aí tem o escapismo, né, que é pela morte, buscando na morte a solução dos seus problemas, às vezes pela imaginação, pelo espaço, buscando um local ideal, que normalmente era mais associado à natureza, digamos assim, né? A fuga pelo tempo, onde eles buscavam um passado histórico extremamente pessimista, a visão dualista, né, do mundo, que eu falei, maquineísmo, totalmente bem ou totalmente mal, medo de amar, principalmente. Então, o poeta ultrarromântico é aquele que diz, eu amo, não importa o que a outra pessoa sente,
ele vai falar do seu amor. Eu amo, tudo que eu quero saber é daquela pessoa, a minha vida é aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo que ele ama, ele tem medo de chegar e dizer para a pessoa que ama ela. Então é o medo de amar. Ele ama, mas ele tem medo desse sentimento que ele está sentindo, né? Isso é principal. A gente tem vários poetas que vocês vão verificar o poema, é lindo, maravilhoso, ele fala do amor, fala da sua paixão, mas em nenhum momento ele chega até a pessoa amada e fala, expressa seu sentimento. Então é um amor idealizado e um pouco sensual, e ele é platônico, certo? Então o ser amado está sempre idealizado, está lá em cima, inatingível, inalcançável, muitas vezes comparado a um anjo até, né? Locos horrendos, né? Daqui a pouco eu vou falar desse locos horrendos. Atração pela noite e escuridão. Locos horrendos. Então, o cenário preferido dos poetas ultrarromânticos, ele é tempestuoso. Então, essas forças incontroláveis da natureza, raios, trovões, chuvas, tempestades, elas simbolizam o que o poeta sente, o sentimento dele. E geralmente as paisagens são assim, sombrias, isoladas, lúgubres, né? Inquietantes. Isso é o locus horrendus, né? Aquela natureza tempestuosa, a tempestade que o poeta está sentindo. Os grandes poetas, por que o fantasminha aqui, a morte? É porque alguns desses poetas trabalham com esses temas, né? A questão da morte, a questão de temas mais voltados ao sobrenatural também. Aí nós temos a terceira geração, que ela é condoreira. Por que condoreira? Por causa do condor. O condor, ele habita na Cordilheira dos Andes e ele é considerado o animal símbolo da liberdade. Por que liberdade? Porque essa terceira geração, ela tem uma poesia mais voltada para o lado político e social, principalmente a libertação dos escravos, a situação do sofrimento dos escravos. Aí nós temos Castro Alves com o poema Navio Negreiro, ok? E ela também é conhecida como geração hugoniana por causa do Victor Hugo. Victor Hugo que escreveu Os Miseráveis, excelente filme para quem gosta, nossa, maravilhoso. O livro também, excelente, né? Mas para quem não tem saco ou não tem paciência para ler o livro, assista o filme, que é lindo. Ele é musical, mas é o último principalmente, né? Lindo demais. Ok? Então nós temos tudo isso aí. Eu não vou falar, né? Os principais autores. Depois eu vou colocar essa transparência para vocês lá. E o amor, o romance. Nós começamos com A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Então, os nossos poemas, o público leitor quer recém-criado, né? Porque começou a literatura, começou a imprensa, começou as escolas, então nós temos um público que está iniciando na leitura. E nós temos a classe burguesa, que é quem tem dinheiro para comprar os jornais, para frequentar escolas, é uma classe dominante, principalmente porque a burguesia está ascendendo. Tudo que a gente falou continua, idealização e tudo mais, religiosidade, imaginação e fantasia, tudo aquilo continua, ok? Maniqueísmo, descrições minuciosas, né, com excesso de adjetivos, comparações e metáforas, tudo isso aí. E nós temos os 4 tipos de romance: urbano, regionalista, indianista e histórico. Os nomes já dizem tudo, né? E o principal nome é José de Alencar. Inclusive, o José de Alencar escreveu em todos, ali não passa, né? Ele tem poema em todos. Aqui, ó. Ele escreveu poemas urbanos, sociais, regionalistas, históricos e indianistas. Ele é o principal escritor da prosa romântica. E nós temos os demais, ok? Muito bem. Isso aqui foi praticamente um resumo, ok? Gente, vocês entenderam essa questão? Eu vou disponibilizar agora, assim terminar nossa aula, eu vou disponibilizar esses slides para vocês no nosso Aula, e eu vou já editar esse vídeo e colocar no nosso canal também, na nossa sala de aula, para vocês poderem ver, e principalmente quem não pode estar conosco, ok? Vocês compreenderam essa questão do romantismo e as principais questões que vão ser cobradas amanhã na prova? Sim, senhora. Sim, professora. Ficou bem claro, então, né? Sim. Que bom, que bom. Todo mundo se inscreveu lá para entrar nessa sala de aula para receber a presença?
Se não, já coloque aí o nome e o número para eu colocar a presença de vocês. Pode ser somente o nome e o número para computar a presença. Você coloca aqui no chat. Mas quem se inscreveu com seu nome lá para entrar no grupo, né, para entrar no chat, fica computado lá, ok? Então, eu acho melhor colocar aqui no chat também o nome e o número de vocês. Beleza? Então, os pontos principais são esses. Não esqueçam que o romance, o Guarani, vai cair nessa prova, né? Mas não são detalhes da obra, são essas questões importantes relacionadas ao romantismo que estão presentes na obra, o Guarani. Eu vou passar para vocês também, ainda vou fazer um videozinho hoje sobre a obra O Guarani, para quem quiser relembrar e tudo mais. E eu vou passar um exercício também, mas é só para depois da prova, que vai computar também um pontinho extra lá nos bônus para vocês. Eu vou passar um trabalhinho sobre o Guarani e vou passar também um trabalhinho sobre o Ijuca Pirama para vocês fazerem, que são as duas obras paradidáticas desse trimestre, para vocês poderem ganhar um pontinho extra, principalmente quem está com nota baixa e tudo mais. Já vou adiantando que o Guarani vai ser uma resenha crítica e depois eu vou explicar melhor no vídeo que eu vou fazer sobre essas obras, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Prof, na prova vai cair alguma coisa sobre os timbiras? Vai cair, mas são características específicas, né? Então, sempre que cair sobre os poemas, vai cair o trecho de que está sendo cobrado. O poema Os Timbiras eu vou falar depois mais especificamente. Então, só vai cair especificamente sobre a questão do indianismo. Então, vai ter um trechinho lá e depois que vocês vão conseguir pegar a resposta no poema e mais relacionada às características que o poema tem sobre as características do romantismo que o poema possui, ok? Não vai cair especificamente o poema para vocês saberem detalhes do poema, certo? Ok, prof. É que eu comecei a ler e eu parei porque eu não estava entendendo nada do livro, dos timbiras. Vamos fazer o seguinte, a leitura dos timbiras vocês deixam para depois. Então, vocês se atêm mais às características e o Juca Pirama, que vão cair alguns trechos do poema Juca Pirama, né? E também do livro O Guarani, alguns trechos mais relacionados às características do romantismo. Ok? Mais alguma dúvida? Todo mundo aqui colocou ali os nomes, né? Muito bem. Excelente, estão ali os nomes. Pessoal, muito obrigada, então, pela presença de vocês, que daqui a pouco já começa a próxima aula, né? Tenham uma boa prova, qualquer dúvida, eu vou colocar lá, já disponibilizei os gabaritos para vocês verificarem, inclusive do questionário 2 já tem, vocês podem ir fazendo e no final, quando terminar a solução, já tem a resposta correta. Se não estiver aparecendo as respostas, vocês me avisam que eu vou estar logada lá no AVA e eu já corrijo para vocês, não a questão, eu já corrijo lá para que vocês vejam, depois do que terminar o questionário, vocês visualizem a resposta correta, ok? Então, é isso, muito obrigada, tá? Ok? E a gente se vê aí, a gente se fala, daqui a pouquinho eu vou fazer um outro vídeo específico sobre o Guarani. Bom, então, um grande abraço para vocês e uma boa prova, ok? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Obrigada. Nada, tchau.